Salve minha gente, sejam todos bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e hoje continuaremos a leitura do livro dos Números, capítulo 3, Sinal de Liberdade e Vida. Esta é a história de Arão e Moisés, quando Javé falou a Moisés no Monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o primogênito, Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão, ungidos e consagrados como sacerdotes. Nadab e Abiú morreram diante de Javé no deserto do Sinai, ao apresentarem um fogo irregular diante de Javé. Quando não tinham filhos, Eleazar e Itamar exerceram o ofício de sacerdotes, quando seu pai Arão ainda vivia. Javé falou a Moisés: faça que a tribo de Levi se aproxime e a coloque à disposição do sacerdote, Arão, para que esteja a serviço dele. Eles cuidarão de todos os serviços de Arão e de toda a comunidade, diante da tenda da reunião, e exercerão as tarefas do santuário. Cuidarão de todos os utensílios da tenda da reunião, montarão guarda em lugar dos filhos de Israel e prestarão serviço na tenda da reunião. Entregue os levitas como doados a Arão e a seus filhos. Entre os filhos de Israel, os levitas serão doados. Estabeleça Arão e seus filhos para exercerem as funções sacerdotais. Qualquer estranho que se intrometa será réu de morte. Javé falou a Moisés: eu mesmo escolhi os levitas entre os filhos de Israel para substituir os primogênitos, aqueles filhos de Israel que abrem o seio materno. Portanto, os levitas são meus. De fato, todo primogênito me pertence, pois no dia em que matei os primogênitos na terra do Egito, consagrei para mim todos os primogênitos de Israel, tanto homens como animais. Eles me pertencem, eu sou Javé. Javé falou a Moisés no deserto do Sinai: faça o recenseamento dos filhos de Levi, conforme suas famílias e clãs. Faça o recenseamento de todos os homens de um mês para cima. Moisés fez o recenseamento conforme Javé havia ordenado. São estes os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Caate e Merari. São estes os filhos de Gerson, conforme seus clãs, Lobni e Semei. Os filhos de Caate, conforme seus clãs, são Amram, Isaar, Hebron e Oziel. Os filhos de Merari, conforme seus clãs, são Mooli e Muzi. São esses os clãs de Levi reunidos por famílias. Os clãs de Lobni e de Semei originaram-se de Gerson, são os clãs gersonitas. O total de homens essenciados de um mês para cima foi de 7.500. Os clãs gersonitas acampavam no lado ocidental, atrás do santuário. O chefe da família de Gerson era Eliasaf, filho de Lael. Na tenda da reunião, os gersonitas eram encarregados de cuidar do santuário, da tenda e sua cobertura, do véu da entrada da tenda da reunião, das cortinas do átrio, do véu da entrada da tenda do átrio que dá para o santuário e que rodeia o altar, e também das cordas para a montagem. Os clãs de Amram, Isaar, Hebron e Oziel originaram-se de Caate, são os clãs caatistas. O total dos homens essenciados de um mês para cima foi de 8.600. Eles eram encarregados da conservação do santuário. Os clãs caatitas acampavam no lado sul do santuário. O chefe da família para os clãs caatitas era Elisafã, filho de Oziel. Eles eram encarregados da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos objetos sagrados de culto e do véu, com todos os apetrechos. O chefe supremo dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele era superintendente de todos os que cuidavam do santuário. Os clãs de Mooli e Muzi originaram-se de Merari, são os clãs meraritas. O total dos homens essenciados de um mês para cima foi de 6.200. O chefe da família para os clãs meraritas era Suriel, filho de Abiail. Eles acampavam no lado norte do santuário. Os filhos de Merari eram encarregados das tábuas do santuário, de suas vigas, colunas e bases, com todos os acessórios e utensílios, e também das colunas que rodeiam o átrio, de suas bases, estacas e cordas.
No lado oriental, diante do santuário e da tenda da reunião, acampava Moisés, Arão e seus filhos, encarregados do santuário em nome dos filhos de Israel. Todo estranho que se intrometesse era réu de morte. O total dos levitas com mais de um mês de idade, recenseados e enumerados por Moisés e Arão, conforme os clãs, de acordo com o que Javé havia ordenado, foi de 22.000. Javé disse a Moisés: faça o recenseamento de todos os primogênitos homens dos filhos de Israel, de um mês para cima, registrando os seus nomes. Em lugar dos primogênitos de Israel, separe os levitas para mim, e também o gado dos levitas, em lugar dos primogênitos do gado dos filhos de Israel. Moisés fez o recenseamento dos primogênitos dos filhos de Israel, conforme Javé lhe havia ordenado. O total de primogênitos, homens de um mês para cima, foi de 22.273. Javé falou a Moisés: em lugar dos primogênitos dos filhos de Israel, separe os levitas, e o gado dos levitas em lugar do gado de Israel. Os levitas pertencerão a mim, eu sou Javé. Para resgatar os 273 primogênitos dos filhos de Israel que ultrapassam o número dos levitas, tome 50 gramas por pessoa conforme o peso padrão do santuário, que equivale a 10 gramas. Entregue esse dinheiro a Arão e seus filhos como resgate daqueles que ultrapassam o número dos levitas. Moisés pegou o dinheiro para o resgate daqueles que ultrapassavam o número dos levitas. Então, dos primogênitos dos filhos de Israel, recebeu 13.650 gramas, conforme o peso padrão do santuário, e entregou o dinheiro do resgate a Arão e seus filhos, conforme as ordens que Javé tinha dado a Moisés. Capítulo 4. Javé falou a Moisés e Arão: façam a parte dos outros levitas o recenseamento dos filhos de Caate, conforme seus clãs e famílias. Todos os homens de 30 a 50 anos aptos para o serviço militar e que realizarão suas funções na tenda da reunião. Os filhos de Caate servirão as coisas sagradas na tenda da reunião. Quando o acampamento se colocar em marcha, Arão e seus filhos entrarão, tirarão a cortina e com ela cobrirão a arca da aliança. Por cima dela colocarão uma cobertura de couro fino, sobre o qual estenderão um pano de púrpura violeta. Em seguida, colocarão os varais da arca. Sobre a mesa dos pães oferecidos a Deus, estenderão um pano de púrpura violeta e colocarão em cima os pratos, copos, taças e jarros para a libação. Por cima estará o pão da oferta perpétua. Por cima deles estenderão um pano de púrpura escarlate, que será coberto com uma cobertura de couro fino. Em seguida, colocarão os varais da mesa. Pegarão então um pano de púrpura violeta para cobrir o candelabro com suas lâmpadas, os acendedores, apagadores e todas as vasilhas de azeite, usadas no serviço do candelabro. Colocarão o candelabro com todos os seus utensílios sobre uma cobertura de couro fino e o colocarão por cima dos varais. Estenderão um pano de púrpura violeta sobre o altar de ouro e o cobrirão com uma cobertura de couro fino. Em seguida, ajustarão nele os varais. Depois, pegarão todos os utensílios usados no serviço do santuário, os colocarão num pano de púrpura violeta e os recobrirão com uma cobertura de couro fino, e o colocarão tudo sobre os varais. Tirarão a cinza do altar, estenderão sobre ele um pano de púrpura escarlate, e sobre este colocarão todos os utensílios usados no culto, incensórios, garfos, pás, bacias e todos os utensílios do altar. Estenderão por cima uma cobertura de couro fino e colocarão os varais. Quando Arão e seus filhos terminaram de cobrir o santuário com todos os seus utensílios, os filhos de Caate, no momento de levantar o acampamento, virão para transportá-lo, sem tocar naquilo que é consagrado. Se o fizessem, morreriam. Esta é a carga da tenda da reunião que os catitas deverão transportar. Eleazar, filho do sacerdote Arão, cuidará do azeite do candelabro, dos perfumes, de ervas aromáticas,
da oblação diária e do óleo da unção. Cuidará também de todo o santuário e de tudo o que nele se encontra, os objetos sagrados e seus utensílios. Javé falou a Moisés e a Arão: não permitam que a tribo dos clãs catitas desapareça da tribo de Levi. E façam o seguinte, para que eles não morram, quando tiverem que se aproximar dos objetos sagrados, Arão e seus filhos entrarão e indicarão a tarefa e o encargo de cada um. Desse modo, eles não entrarão para ver os objetos sagrados nem por um instante, senão morreriam. Javé falou a Moisés: faça também o recenseamento dos filhos de Gerson, conforme os clãs e famílias. Faça o recenseamento de todos os homens de 30 a 50 anos aptos para o serviço militar, a fim de trabalharem na tenda da reunião. Esta é a tarefa dos clãs gersonitas, com suas funções e encargos. Transportarão as cortinas do santuário, a tenda da reunião, com sua cobertura e cobertura de couro fino que a recobre, a cortina da entrada da tenda da reunião, as cortinas do átrio, o véu da entrada na porta do átrio, as cortinas que estão em volta do santuário e do altar, as cordas e todos os utensílios necessários para a montagem dela. Farão todo o serviço que se referem a essas coisas. Os gersonitas cumprirão suas funções sob as ordens de Arão e seus filhos, que indicarão para aqueles os serviços de guarda e de transporte. São essas as tarefas dos clãs gersonitas na tenda da reunião. A supervisão deles estará a cargo de Itamar, filho do sacerdote Arão. Faça também o recenseamento dos filhos de Merari, conforme os clãs e famílias. Faça o recenseamento de todos os homens de 30 a 50 anos aptos para o serviço militar, a fim de trabalharem na tenda da reunião. Este é o serviço que deverão assumir e a função que lhes competirá na tenda da reunião. Transportarão as tábuas do santuário, as vigas, colunas, bases, as colunas que rodeiam o átrio com suas bases, as estacas, cordas e todos os acessórios. Indique nominalmente os objetos que eles deverão guardar e transportar. Tal será o serviço dos clãs meraritas na tenda da reunião. A supervisão deles estará a cargo de Itamar, filho do sacerdote Arão. Moisés e Arão, junto com os chefes da comunidade, fizeram o recenseamento dos catitas, conforme seus clãs e famílias. Todos os que tinham de 30 a 50 anos aptos para o serviço militar, a fim de trabalharem na tenda da reunião. Foram contados por clãs 2.750 homens. Esse foi o total dos recenseados dos clãs catitas, de todos os que deviam servir na tenda da reunião, e que foram recenseados por Moisés e Arão, conforme Javé havia ordenado. Foi feito também o recenseamento dos filhos de Gerson, conforme seus clãs e famílias. Foram recenseados todos os homens de 30 a 50 anos, aptos para o serviço militar, a fim de trabalharem na tenda da reunião. Foram contados 2.630, conforme os clãs e famílias. Esse foi o total dos recenseados dos clãs dos gersonitas, que deviam trabalhar na tenda da reunião e que foram recenseados por Moisés e Arão, conforme Javé havia ordenado. Foi feito também o recenseamento dos filhos de Merari, conforme seus clãs e famílias. Foram recenseados todos os homens de 30 a 50 anos, aptos para o serviço militar, a fim de trabalharem na tenda da reunião. Foram contados, conforme os clãs, 3.200 homens. Esse foi o total dos clãs meraritas, recenseados por Moisés e Arão, conforme Javé havia ordenado. O número total dos levitas contados no recenseamento que Moisés, Arão e os chefes de Israel fizeram por clãs e famílias, dos homens de 30 a 50 anos aptos para o serviço militar e para o serviço e o transporte da tenda da reunião, chegou a 8.580 homens. Moisés fez o recenseamento por ordem de Javé, indicando o serviço para cada um e a carga que deveria transportar. Assim foi feito o recenseamento, conforme Javé havia ordenado a Moisés. É isso aí, terminamos então mais 2 capítulos aqui do livro dos Números. Eu peço que você não esqueça de apertar o like, de se inscrever no canal. A gente se vê amanhã. Tenham todos um ótimo dia. Tchau.